pessoal, todos bem-vindos. Mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. A gente está aqui para trocar várias ideias aí sobre a conjuntura econômica e hoje com um convidado, Eduardo Velho, da Equador Investimentos, e junto eu, Moisés Cristiano, mais André da Silva Pereira. Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Fato Econômico, tudo certo? Prazer estar aqui no Fato Econômico mais uma vez, que é uma ótima janela para a gente debater essa atual conjuntura e cenário financeiro aí que sempre provoca muitas emoções. As nossas aplicações, nossos investimentos, muitas emoções políticas estão se aproximando para 2026. Inclusive, nossos assuntos hoje têm a ver com a política monetária, política fiscal, né, taxa de juros, que a gente acha que esses três assuntos são interessantes para a gente trocar uma ideia hoje. Seja bem-vindo, André. Tudo bom, Moisés? É um prazer mais uma vez ter o nosso parceirão aí, o Velho, José Eduardo Velho, grande parceiro de Santa Úrsula, participando aqui do programa. Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Então, Velho e André, vamos falar um pouco sobre taxa básica de juros 2025, 2026, né? Primeiro, Velho, eu queria te perguntar sobre a expectativa da Equador Investimentos para os juros, né? A gente sabe que o mercado está prevendo aí que esses juros fiquem nos 15%, só que isso tem um impacto, principalmente no planejamento da economia, né? Como é que a Equador Investimentos vê isso, né? Essa perspectiva de juros, e como é que tu analisa, né, esses resultados aí que podem ter com esse juro aí nesse patamar? Bem, na verdade, para a taxa de juros, a gente está esperando uma taxa de juros bem, provavelmente, tem dois cenários que a gente está trabalhando já há algum tempinho. Eu até comentei, se não me falha a minha memória, no nosso último comentário aqui no Fato Econômico, né? Eu estava dando uma probabilidade, ainda moderada, não era majoritário do nosso cenário, de ter uma queda de juros em dezembro. Caiu os juros em dezembro, e começar a Selic cair para 4,75 e a partir daí fazer quedas ao longo de 2026 e chegaria a taxa de 12,25%. Esse era o nosso cenário, se não me falha a memória, há uns 2 meses e meio atrás, mais ou menos, que a gente teve o nosso último debate aqui no Fato Econômico. Agora a gente coloca esse cenário. Eu sei que eu estou um pouco meio fora do consenso, digamos assim, do mercado. O mercado hoje, já com essa nova ata do cupom que foi divulgada, inclusive hoje, alguma parte do mercado achou que a ata continuou dura. Ela está dura, que é normal, qualquer banco central tem que ser duro, até que ele tenha a garantia de convergir a meta da inflação. Inclusive está essa frase lá, até a convergência. Então, não quer dizer. Então, se ele chega em determinada reunião, ele percebe que há convergência, ele pode mudar o discurso de uma hora para outra. Então, a taxa de juros tem que estar parada em 15%. Ele já sinalizou que vai manter a taxa de juros em 15% ao ano até em novembro. Mas isso não quer dizer que para dezembro, janeiro, ele não possa reduzir. Ele vai reavaliar o cenário. E aí sim que bate com a nossa reavaliação que nós estamos vendo. Eu estou acompanhando isso diariamente, que é o movimento da revalorização do dólar, de queda da desvalorização estrutural do dólar no exterior, e aqui também. Ela está empinada, ou seja, eu tenho falado desde o início do ano que tem uma correlação entre o DXY, o índice do dólar exterior, e o dólar doméstico. Só para vocês terem uma ideia, até o final de agosto, mais ou menos, o dólar no exterior caiu 10%. O dólar aqui no Brasil caiu 12%. Então, praticamente, ele devolveu grande parte daquele overshooting cambial de dezembro até dia 12, 13 de janeiro, que o dólar chegou a bater até 6,20, 6,30, depois voltou. Mas não foi puxado porque melhorou a economia. Puxou porque a economia americana estava ruim, haviam esses sinais da política protecionista e o dólar, houve uma mudança do portfólio
vários investimentos, inclusive de bancos centrais, em comprar mais ouro e comprar outras moedas. Saiu do dólar, e como tem essa correlação com o dólar doméstico, ou seja, quando o dólar cai lá fora, o dólar cai aqui, respeitou bem esse ano essa correlação. Então, o dólar veio caindo. Por que eu estou falando isso? Porque as projeções de inflação podem ainda até melhorar um pouco na margem. O dólar, na última ata do cupom, por exemplo, estava 5,40 na projeção do Banco Central. Não houve melhora na projeção do Banco Central, a tal ponto que muita gente achou que o comunicado não teve nenhuma mudança do tom. Ao contrário, essa ata já mostra uma mudança do tom com 2 frases que ele coloca. Ele fala que os estímulos fiscais e creditórios já não está tendo aqueles impactos que eles estavam considerando, o cenário ruim, de risco de alta inflação. Isso é bom, os estímulos fiscais. Então, é sinal que isso não está impactando tanto a inflação, de curto prazo, olhando em 12 meses. O segundo ponto é que o cenário de desaceleração da atividade está indo em linha com o cenário que eles estão traçando. Então, parece que o Banco Central está esperando o melhor momento para cair os juros. Aí que é essa divisão. O mercado está... A maior parte do mercado hoje estava em março do ano que vem. Chegou a bater até em abril. Né? O mercado, há uns 3 meses atrás, a maioria esperava março ou abril a taxa de juros, a primeira queda dos juros. Hoje o mercado está entre janeiro e março. Tá? Muitos bancos, instituições conhecidas, e poucos estão em dezembro. É o meu caso. Eu não estou em dezembro porque eu quero ficar contra, não é isso. É que eu acho que é mais fácil o Banco Central, entre janeiro e dezembro, não vejo grande diferença. Por que eu acho que vai acontecer e vai ter uma melhora, eu acho, um pouco na mudança? Essa queda, essa nova queda do dólar de 5,40 para baixo de 5,30 já é um novo patamar também, que eu acho que talvez seja um patamar que pode até ir um pouco mais, porque pode haver aí até uma redução daquelas tarifas comerciais, um pouco do tarifaço. Isso pode colocar um pouco mais de otimismo na renda variável, entrar mais dinheiro em bolsa. Aí você pode ter uma nova valorização do real ante o dólar. E, com certeza, a expectativa de inflação pode cair mais. Elas caindo mais, tem um impacto, a transmissão do dólar, chamado pass-through, para a inflação do IPCA. Então, por isso que eu acho que, no meu cenário, a gente está trabalhando, a gente comprou, eu até tinha comentado isso, nós estamos fazendo uma pequena aposta, apesar que vai ter uma inflação agora mais alta agora em setembro, que é pontual, por causa de alguns efeitos concentrados, energia elétrica, a volta do alimento, um pouquinho a volta do alimento, mas teria uma queda de 25 pontos em janeiro e já poderia cair meio a partir de janeiro. Quer dizer, dezembro e meio de janeiro. Então, ou seja, e chegaria no final do ano em 11,75, 2026. Então, a gente está dizendo o seguinte, a taxa de juros já estaria caminhando para baixo de 12 até o final do ano que vem. Mesmo com o fiscal, que também esse primário tem tanta exclusão que você nem consegue nem olhar isso. Tem que olhar a demanda agregada pelos dados efetivos do resultado fiscal do governo. Aí eu concordo que realmente ainda está um pouco expansionista. Mas o dado é a dívida. A dívida pública cresceu um mês para o outro agora, de 76,1% do PIB para 77,6%, 1,5%, agora no mês de final de julho. Mercado... O dólar subiu até um pouquinho naquele dia, 0,30%. 0,3% só. Então, o mercado não está olhando isso, na minha avaliação, como sendo um fator que vai prejudicar. Então, o mercado está olhando o quê? Queda dos juros dos Estados Unidos vai continuar, é estrutural, a inflação vai ter aquele repiquezinho, vai ficar em 3% ao ano, o lucro do CPI, do PCE, e depois vai convergir. É como o Fed está olhando também. Então, o que é importante é que o dólar não vai ficar forte. Logo, essa revalorização, esse câmbio médio um pouco mais baixo também no segundo semestre, em relação à média do primeiro semestre, em relação à média do 2024, vai ajudar a segurar um pouco a inflação. Com certeza, tem um impacto no dólar. Então, por isso que os cenários mudam, mas não é porque houve erro ou acerto. É porque houve uma variável chamada dólar que vem influenciada muito, mas preponderantemente pelo exterior,
e pela manutenção dos juros altos. O juros de 14,35 também vai ser muito alto. Então, eu acho que tem dois cenários. O primeiro cenário, ele cai 25 pontos para 14,35 agora em dezembro. Depois continua. Agora ele acelera. O Banco Central, geralmente, ele não vai ficar esperando. Ele vai antecipar isso, justamente até para ter impacto. Né? Se ele observar que há uma janela, ele vai cair meio, ele vai cair depois que ele pode voltar a acelerar no meio do ano, perto, mais para a eleição, para 0,25 e talvez chegar no nível de 11,75, até 11,50. Aí ele vê se a inflação estiver realmente controlada, estiver olhando para 2027, numa faixa mais abaixo de 4% efetivamente, aí beleza, esse é o cenário. O outro cenário que a gente está trabalhando é o seguinte, que a gente pode perder, mas é um cenário bem já mais ajustado, ele manteria os juros em 15% em dezembro também, novembro e dezembro, a Selic, e janeiro ele já cairia também meio, já ia logo para meio. Nesse mesmo cenário, aí realmente eu acho que ele aceleraria, ele manteria uma queda de juros meio, pelo menos 4 a 5 reuniões, e ele poderia chegar nesse nível aí de 11,50, 11,75 até dezembro. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Banco Central já está preparando o mercado para a queda de juros. Por isso que eu acho que algumas pessoas leram bem essa ata. Tem uma instituição financeira que leu bem, eu acho, minha avaliação, bem, pode ser errado. Algumas leram bem, não é que leram bem, elas interpretaram que teve um tom um pouquinho mais moderado, menos rocks, menos ortodoxo do que o comunicado. Porque ele falou desse negócio, até que haja convergência, ou seja, manter os juros em 15, suficientemente longo até que convirja para a inflação. E ele falou que o cenário de aceleração, apesar do mercado de trabalho ainda estar um pouco aquecido, ele está indo na linha do cenário dele. E ele falou isso claramente, que houve uma redução incipiente da expectativa de inflação, mas ainda incipiente, mas que ele vai monitorar a transmissão do câmbio na inflação. Ele fala exatamente nisso num parágrafo. Então, o câmbio continua caindo nesse segundo semestre. Então, obviamente, eu acho, amanhã vai ser importante, amanhã não, quinta-feira, vai sair o relatório de política monetária, que é o mesmo relatório trimestral de inflação, que eles mudaram o nome. Agora é o RTM e não mais RTI. Esse relatório talvez tenha algum estudo sobre o hiato do produto, ou seja, a diferença entre crescimento econômico efetivo e crescimento potencial. Se o crescimento econômico efetivo já tiver menor, desacelerando, mais próximo do potencial, isso vai ser um sinal para o banco, que o Banco Central está dizendo, olha, a economia realmente está desacelerando, está chegando mais próximo do meu cenário, que não vai pressionar muito a inflação. Aí, talvez, há uma grande chance de você baixar os juros, ou em dezembro, ou em janeiro. É o que eu estou vendo para quinta-feira. Então, o mercado hoje já deu uma baixada nos juros futuros, muito em função, porque o dólar caiu bem agora, o dólar caiu bem. O dólar caiu hoje 1%, 1,1%. O dólar chegou a bater 5,27%, foi que fechou, inclusive. E a Bolsa subiu praticamente 1%, foi 0,91%, se não me engano. A Bolsa chegou a 146.500, quase, 146.400 de Bovespa. Então, ou seja, é um sinal que o mercado não está vendo o problema fiscal como tão negativo ainda no curto prazo. Mas eu concordo que há um problema fiscal, que eu acho que o pessoal vai cobrar ali, próxima eleição, que é o tamanho da dívida pública que está chegando aí a 85% no primeiro trimestre do ano que vem. Isso aí já está meio dado, inclusive. Então, eu acho isso. O cenário é de queda de juros e o mercado vai antecipar um pouco isso. A minha dúvida é se o mercado vai antecipar essa aceleração da queda dos juros, que é aí que é ela que pode dar um movimento forte na Bolsa e também no dólar, porque o dólar vai continuar sem pressão. Porque, na verdade, mesmo com a queda de juros, um juro de 14, 13,75 em março, é um juro real muito bom para atrair dólar. Então, não há pressão de alto do dólar, realmente não há. Né? E também pode... Não, pode falar. Por exemplo, a gente às vezes fala muito sobre as expectativas de inflação maiores agora no final do ano, né? A partir de agora, tu falou de setembro, que tem alguma pressão inflacionária. Aí vem outubro, novembro, final do ano,
Nesse cenário, e até tu falou da antecipação da queda da taxa de juros, nesse cenário tem essa expectativa, essa perspectiva de uma inflação um pouco mais alta agora no final do ano e depois ela voltar a cair, e daí, por causa disso, o Banco Central também vê uma tendência de queda da inflação? Excelente pergunta. No curtíssimo prazo, realmente vai ter agora uma volta à inflação, uma inflação sazonalmente, tradicionalmente mais alta, né, historicamente mais alta, porque o segundo semestre tem um pouco mais de pressão de alguns alimentos, sazonalmente ocorre uma demanda maior também, né, aqui no verão do Brasil, o setor de serviços realmente é mais pressionado, mas isso já está no preço. A inflação acima de 0,60, por exemplo, agora de setembro, em torno de 0,50, 0,60, até que pode chegar a novembro e dezembro, já está no preço uma inflação ao redor de 5%, fechando 2025. Mas não é essa margem de inflação que o Banco Central está olhando como importante para as decisões dos juros, nem o mercado. O mercado está olhando 2026. E 2026, elas vieram caindo. Devagarzinho, mas caiu. Aí depois ficou estável, caiu mais uma vez. Ou seja, o dólar foi mudando de patamar, a expectativa de inflação foi mudando. Então, eu acho que uma inflação abaixo do teto, eu acho que, aparentemente, se não houver nenhuma surpresa no dólar, no câmbio nos próximos meses, não houver nenhum estresse, uma coisa de ter um choque extraordinário, a tendência é que a inflação do ano que vem seja abaixo do teto. E como tem agora a meta, tal da meta indicativa, que dá mais tempo para o Banco Central não cumprir a meta, ou seja, descumpri-la e depois fazer aquela cartinha, de certa maneira, há espaço, que eu acho, para o Banco Central acomodar o choque ao longo da meta, ou seja, para atingir a meta de 3 em 2027. Uhum. Então, o importante é que ela tenha uma trajetória decrescente, ou pelo menos está decrescente na banda inferior, ou seja, abaixo de 4,5% para o ano que vem. Na verdade, que eu acho que o Banco Central está muito otimista naquela projeção de inflação de 3,6% para o ano que vem. Mas mesmo que ela seja na faixa de 4, ela vai estar na banda inferior. 4, 4,5 ali. Aí eu acho que o Banco Central vai baixar os juros, porque o dólar vai dar garantia. O cenário internacional de queda de juros nos Estados Unidos, dificilmente se vai ver o dólar muito forte, aparentemente. E o ouro também está mostrando isso. A demanda de ouro lá fora no mercado internacional, demanda de ouro, de prata, não de ouro, caramba, desde o ano passado. Quem comprou ouro há 1 ano e meio atrás só está sorrindo. Né? Então, para mim, eu acho que é um movimento que está claro. E a questão política, eu acho que ainda não está no preço ainda. Se o governo Lula vai se reeleger, se ele vai realmente fazer reforma, se um outro candidato de um outro partido da direita ganhar, esse é mais propenso a ter uma reforma estrutural em 2027, isso não está no preço. Pode ser que comece, mas eu acho que até o final do ano, até a definição dos candidatos efetivos, que vai ser em abril de 2026, eu acho que o mercado não vai dar tanto peso a essa questão eleitoral. É o que está acontecendo. Alguns falam isso, que já está tendo influência, mas não acho que está tendo isso. Eu acho que o impacto é a queda dos juros dos Estados Unidos e a questão do dólar estrutural lá fora mais fraco em relação a outras moedas, em relação às commodities metálicas, como o ouro e a prata. Então, eu acho que eu estou um pouco na margem, achando que o Banco Central, não na inflação, mas no cenário de espaço para abertura de juros, eu acho que ele está preparando um pouco na margem para dezembro e janeiro. Outro assunto que a gente queria entrar no assunto contigo, que tu até já falou da tua opinião, sobre que o mercado ele não está tão interessado, ou talvez não seria a palavra não tão interessado, mas acho que a política monetária, a política fiscal expansivista, ela não está tanto no radar, ela ficou um pouco para trás, talvez precificada já, né? Mas a gente viu, pelo menos neste ano de 2025, muito um embate entre a política monetária restritiva e a política fiscal expansivista, né? Isso, então, tu acha que não vai mais acontecer, ou que o mercado não está mais preocupado com isso?
será que esse embate ainda volta? Será que 2026, 2027 a gente ainda vai ter impactos desse embate? Vai voltar, exatamente. Por que eu acho que vai voltar? A situação fiscal está piorando, na verdade. Na verdade, essa meta do resultado fiscal, o resultado primário, sem juros, de ter um déficit pequeno, é porque excluiu o precatório, excluiu rodas de enchente, vão excluir agora as despesas com aquelas isenções para o pessoal que está sentindo o tarifaço, do tal do Reintegra. Então, tem várias isenções que desde 2023 já foram estimadas. Até eu olhei, até uma das minhas apresentações, eu mostrei lá quanto que o Brasil já excluiu do primário desde 2023. É 3,8% do PIB. Ou seja, hoje o déficit primário estaria mais de 5%, praticamente quase 5% do PIB. O déficit primário. Teve exclusões da meta, gastos que não foram incluídos. Então é mole cumprir a meta do primário. Então, primário agora, o mercado nem olha. O mercado está aqui, déficit nominal, que inclui juros, que também está altíssimo, está em torno de 8,5% a 9% do PIB, altíssimo. E é como se fosse um déficit nominal da década de 80, praticamente, de inflação. E você tem uma dívida pública que está na faixa de 78% do PIB, praticamente, e as minhas projeções mostram que vai chegar a pelo menos 81, 82, no mínimo, até março do ano que vem. E vai caminhando, vai aumentando mais. Porque também a gente vai ter no denominador, a dívida pública em relação ao PIB, o denominador vai ser menor, logo o quociente vai ser maior. Ou seja, então, concordo com você. Você vai ter uma política monetária em queda de juros, aí o mercado já vai estar precificado. Janeiro e março, tá todo mundo já. Quanto é que vai chegar a queda dos juros? Vai ser outro discurso. Aí, qual vai ser a preocupação? O tamanho do fiscal. Porque vai voltar aquela pressão da necessidade que vai ter que ocorrer. Isso aí é uma coisa matemática, eu tenho falado sempre isso. Vai ter que ser feita uma outra, infelizmente, vai ter que ser feita outra reforma da Previdência no outro governo, independentemente de quem seja presidente. Senão, o orçamento vai chegar a 100% da despesa primária, em algum momento entre 2027 a 2030. Porque a Previdência ela está aumentando mais de 50 bi, mais ou menos linearmente, por ano, digamos assim. Agora tem esse BPC, tem esses auxílios, que a fiscalização ela ajuda um pouco, tira um pouco, mas não dá, é muita coisa. E você tem um problema estrutural de queda de demografia para o mercado de trabalho. Muitas pessoas, de certa maneira, perdem o incentivo para trabalhar quando você tem a sinalização que você vai permanecer com esses programas sociais. Né? Esse é um grande problema também. Né? Você tem uma política social muito expansionista, que, de certa maneira, é bom para acomodar problemas sociais graves no curto prazo, mas também ele, de certa maneira, ele afugenta, ele tira um pouco de pessoas que poderiam estar procurando vaga no mercado de trabalho, poderiam estar ocupando-se, gerando receita para a Previdência e ajudando a financiar a Previdência. E não é o caso. Então, vai ocorrer isso. Acho que sim, vai. Eu acho que o segundo trimestre é que vai ser o trimestre. Vai ser o trimestre que a dívida pública vai estar acima de 80% do PIB, com certeza. Não tenho. Acho muito pouco provável. Não sou eu, como todo mundo está vendo a dívida pública aí chegando a 85, 86. Depende aí do mês, cada um acerta um pouco mais, acerta menos, mas vai estar nessa faixa. Não tem muito que. É só ver quanto é que está o juro, o estoque da dívida e quanto que essa taxa implícita da dívida está sendo paga ao mercado, está altíssima. Você está pagando um título público de longo prazo de 7,5% real, alguns papéis de longo prazo, é uma dívida alta. Ou seja, eu estou dizendo que os próprios governos vão ter que pagar papéis com custo elevado também. Tem que tirar grana lá na frente. Então, por isso que a reforma vai ter que ser feita. Então, eu acho que a volatilidade, se o cenário desse, de juro americano, permanecer, ou seja, a inflação ficar nessa faixa de 3 ao ano, 3,1, 3, 3,2, volta, e o Fed não deixar de cair os juros, ele aceita a inflação alta,
e cai os juros, o mercado não vai ver pressão de alta no dólar. Com isso, o juro cai aqui no Brasil, começa a cair. Mas aí vai voltar o quê? Aí você vai estar no segundo trimestre, já com o juro americano próximo de 3, o juro brasileiro caminhando abaixo de 13, mais ou menos, né? Ali na 13,25, talvez, mas caminhando abaixo disso. Então, qual vai ser a preocupação e como o mercado vai olhar? Porra, será que esse governo que pode ser eleito em 2027, seja o Lula, seja o outro, vai fazer a Previdência? E a dívida daqui a pouco vai chegar a 90% em 2027. Caramba, e agora? Aí eu acho que vai ter pressão. Então, a minha avaliação, acho que a pressão dos ativos está mais para frente. Não estou vendo essa pressão agora, o mercado ficar pressionado no movimento inicial de queda dos juros nos Estados Unidos, que começou antes do Brasil, e o Brasil vai começar em dezembro ou janeiro. Então, não vejo ainda como o mercado... E, na verdade, a queda de juros ajuda a tirar um pouco a pressão da dívida pública. Quer dizer, um pouco. Mas o déficit da Previdência está aumentando de forma meio linear, meio descolado do ciclo econômico. Então, eu vejo que esse problema vai ter sim. Eu concordo com você. E essa questão é super pertinente. O mercado não está ainda precificando nem a Bolsa, nem o mercado de juros futuro está precificando qual é o tamanho dessa pressão que vai ter ano que vem. Nesse cenário, para finalizar, duas perguntas. Primeiro, que impacto que pode influenciar a eleição? E a segunda pergunta, que oportunidades que abrem com esse cenário? Bem, como é que... vamos supor... Ótimo. Vamos supor, como é que um cenário político afetaria, como é que o cenário de deterioração da dívida pública e o mercado ficando mais pressionado, mais negativo com a situação fiscal, pressionaria? Bem, aí ele juntaria com a perspectiva da eleição. O candidato que tivesse com maior potencialidade de vencer, e se esse candidato com maior potencial de vencer realmente for o candidato que os grandes players do mercado, os grandes investidores, os caras que realmente a massa cefálica do investimento financeiro no Brasil e das grandes empresas, considerar que tem grande chance de aprovar uma reforma da Previdência, uma grande reforma administrativa, ou seja, fazer um ajuste fiscal um pouco mais estrutural realmente, aí eu acho que o impacto não é tão grande. Porque é uma situação momentânea. Primeiro, que se tiver a possibilidade desse candidato, sendo qualquer um, até mesmo o Lula, se for reeleito, e sinalizar alguma coisa que vai fazer, ou outro candidato fazer, o mercado vai interpretar aquilo, beleza, ótimo. A dívida pública está crescendo, está chegando a 85% do PIB até o final do ano que vem, mas a perspectiva de uma reforma administrativa e previdenciária subindo, então, beleza, eu espero, aguardo, antecipo um pouco isso, e o processo de queda dos juros aqui no Brasil vai continuar, e o dólar, principalmente, não vai ser pressionado. Porque o que poderia afetar realmente ano que vem, principalmente não só crescimento, mas atração de investimento, é ter uma nova onda de desvalorização do real, ou seja, uma subida do dólar, já com a iminência de uma vitória de um candidato que não vai fazer a reforma fiscal. Aí sim, você pode ter um impacto na inflação no segundo semestre, uma possível interrupção da queda de juros no Brasil e combinado com uma volta do dólar. Aí, realmente, esse é o cenário ruim. Aí o mercado tem que precificar que a situação política vai ter um grande peso a partir de abril. As chances desse candidato... Primeiro, qual o candidato com maior potencial de vitória? Segundo, qual desse candidato que é o maior potencial de vitória, qual é a probabilidade dele fazer a reforma. Se isso não for bom, com certeza, o mercado vai pedir prêmio, e vai pedir prêmio, obviamente, aonde? No dólar, onde a dívida pública, isso eu já mostrei até no gráfico aqui, uma vez que eu mandei até para o André, que colocou numa lâmina, dívida pública e dólar tem uma correlação ao longo do tempo.
Não é uma correlação automática diária, subiu um pouco o dólar, subiu a dívida, subiu, o dólar subiu, um pouco a dívida subiu. Mas ao longo do tempo, quanto maior o tamanho da dívida, mais a moeda nacional se desvaloriza. Então, o mercado vai precificar que a situação, se o candidato não tiver vitorioso, não der uma sinalização clara e houver uma maior garantia do mercado financeiro, não só do mercado financeiro, das empresas, dos grandes investidores, dos agentes econômicos, acreditarem que vai ter reforma estrutural, aí realmente você pode ter um problema de grande volatilidade a partir do segundo trimestre, isso com certeza. Então, nós estamos aqui falando o seguinte: por enquanto, tem dois cenários. O que eu vejo no cenário do Equador? O cenário que nós estamos trabalhando, que eu trabalho. Entre hoje até abril, não vejo como ainda o mercado está precificando ainda um grande impacto da eleição sobre os ativos. Por isso que o fiscal, eu acho que ainda não é ainda o negócio. Claro, caso esse governo faça uma surpresa de anunciar uma reforma no ano que vem, aí é melhor. Aí o dólar cai mais ainda, os juros caem mais, e o Banco Central vai ter muito espaço para cair juros. Aí até melhora mais ainda. O que eu estou falando é que até tudo mais constante, esse cenário atual me parece que não vai mudar tanto. Me parece, não? Porque não há pressão estrutural vinda de fora para pressionar o dólar para cima. Ou seja, as commodities não estão subindo muito, não há pressão inflacionária vindo de fora. O dólar lá fora está meio fraco em relação ao euro, inclusive novas projeções essa semana de alguns bancos nacionais, Goldman Sachs, UBS, vários estão falando que o euro pode chegar a 1,25 no curto prazo, nos próximos meses. Então é sinal que o dólar vai permanecer fraco nos próximos meses, curtíssimo prazo. Então, só a partir de abril que eu vejo com a definição efetivamente dos candidatos dos dois lados, dos 3, 4, 5 candidatos, é que a gente vai ter, avaliar quanto vai ser o peso dessa eleição sobre os ativos. Então, aí eu vejo que pode ser realmente ali que pode ser o grande detalhe. Ou o mercado melhora mais ainda, ou o mercado para de melhorar. E aí dá uma pequena piorada. Mas entre melhorar muito e piorar muito, eu acho que não piora tanto. E nós já tivemos um governo, se lembrar, em 2002 para 2003, o próprio Lula, quando está no corner, ele fez uma política, digamos assim, ortodoxa. A política econômica do primeiro mandato do Lula foi a política econômica com muitos membros da equipe econômica anterior, da equipe que eu trabalhei. O Joaquim Levy foi o secretário do Tesouro, ele chamou o Marco Lisboa para ser o secretário de política econômica, super ortodoxo. O Meirelles era o presidente do Banco Central. O Palocci aumentou o superávit primário, deu uma paulada, estabeleceu uma meta altíssima e o Meirelles subiu os juros. Então, ou seja, foi a política para garantir, o dólar veio despencando. Então, eu acho que numa situação de corne, o Brasil já mostrou que há sinais. O cara, né, para permanecer no poder, então, o Brasil já passou por várias crises e é sempre no corner que tem a grande mudança. Crise cambial 99, 98, o país vai quebrar, não vai existir no ano que vem. Só isso que eu escutava no mercado, reservas cambiais indo para zero. Em 99, o Armínio deu uma porrada nos juros, tirou a demanda do dólar, melhoraram o fiscal e pronto. O mercado, tudo deu uma melhorada. E o Lula, 2002 para 2003, quando ele assumiu, deu aquela surpresa positiva. Ou seja, não estou dizendo que vai acontecer essa surpresa positiva. Eu estou dizendo que ainda não é o momento agora que o mercado vai dar tanto peso nos preços dos ativos, quanto o Ibovespa está subindo, muito por causa da eleição do que vem. Não, o Ibovespa está subindo porque a perspectiva de queda do americano está mais cristalizada e o dólar estrutural está mais baixo. E o diferencial de juros está muito favorável para atrair capital. O Brasil consegue ainda financiar praticamente 90% do déficit externo. Então, o déficit de corrente subiu para 3 mil do PIB, hoje, 91%, caiu um pouco o investimento direto, caiu um pouquinho de nada. Está financiando 90%, não financia mais aquele 120% do déficit. Para cada um déficit, você tinha 1,2 de investimento. Hoje, 1 de déficit tem 0,90 de investimento. Pô, não é uma situação tão ruim, não é ruim. Então, a situação nossa está confortável, que eu vejo, no fluxo cambial, eu não vejo pressão de alto dólar vindo lá de fora.
Isso que é o importante. Então, só se acontecer algum choque extraordinário até abril. Por enquanto, eu não estou vendo isso ainda. Tá certo. A gente, mais uma vez, agradece aí a participação do Eduardo Velho nessa conversa que tivemos aí sobre essa conjuntura, né, que a gente pode ver para 2026, 2027, taxa de juros, a própria política, né, e também, né, o movimento fiscal, o movimento monetário. E aí, Eduardo, muito obrigado mais uma vez por ter participado aí, por ter trazido também essas perspectivas da Equador Investimentos. E, André, o que você tem a dizer aí para finalizar nosso papo, nossa conversa? Ficou quietinho aí hoje? Não, agora ele tem que fazer no mínimo uma pergunta que eu respondo em 2 minutos. A aula do José Eduardo Vélez foi bem boa, foi bem esclarecedora. Eu tinha e ainda tenho, né, uma desconfiança, mas tu tentou me sanar, mas não me convenceu muito. Mas Sim. Com relação a esse paralelo das tarifas, desse pouco desdém, né? Pouco não, bastante, né? Do Trump com relação ao Lula, e o real impacto para onde está indo o câmbio. Né? Eu tenho ainda uma grande dúvida para onde vai esse câmbio, mesmo com o dólar fraco a nível internacional. Para onde vai esse câmbio nesse segundo semestre? Né? Bem, eu ainda tenho essa dúvida. Né? Vamos fazer uma... 5,50, 5,60, não sei. Vamos fazer um cenário que a gente até trabalhou, a gente conversou bastante nas últimas reuniões semanais, que é toda segunda-feira. Sem esse impacto, sem essa surpresa de um aumento maior da tarifa do Trump, sem impactar o SWIFT, o pessoal... Nossa, o mercado financeiro até falou que ia ter quebra de banco, que algum banco ia ser afetado, ia ter choque. Cara, eu achei muito... Cara, não é possível que ninguém já tenha visto isso ou já tido um insider, alguma coisa. Né? Não está tendo isso. Né? Até eu conversei até com um amigo meu lá de fora, o Citibank até tinha soltado quinta-feira passada, agora ou quarta-feira, semana passada, o relatório recomendando a compra do Banco do Brasil. E aqui no Brasil tinha especulações que o banco que era para vender tudo, que ia ter uma quebra, que ia ter um negócio muito ruim, que eles iam tentar segurar a conta peitar a conta do Moraes. Claro que não. Você acha que você vai afetar o país por causa de uma... Claro que não. Bem, então, o que eu estou falando é o seguinte, Eduardo, qual é o teu cenário de curto prazo? Assim, como é que vai ser agora? Né? O que eu vejo? Eu vejo que se olhar a pergunta do nosso... Aí que eu chamaria de condutor nosso aí hoje, o nosso condutor-chefe aí da reunião, nosso radialista, e não que tenta falar que não é. Economista radialista. Eu olhando assim a parte fiscal, o chefe fiscal, realmente, teoricamente, você teria que estar com um câmbio maior. O dólar teria que estar maior. Mas não é o que está acontecendo já há alguns meses. A dívida pública está crescendo e o dólar não está. Porque tem dois fatores que são fundamentais, que é o dólar estrutural em queda lá fora, ou pelo menos parado, em termos nominais. O DXY está em 97, está ali. Mas ele baixou de 110, final do ano passado, para 97. E quando ele volta, ele volta. E não tem força. E aqui no Brasil, os juros de 15%. Não tem como bater. Então, não há força para o dólar. Com esse ingrediente que teve agora do Trump, sinalizando uma reunião aí que pode ter amanhã, pode ter daqui a 2 dias com o Lula, pode haver até, inclusive, uma nova tentativa de baixar o dólar abaixo de 5,20, que eu acho. Quer dizer, se caso ele, que não está no preço, caso... não, olha só, vamos tirar aqueles 50% de tarifa de todas as outras, que não estavam com as flexibilizações da Embraer, por exemplo, de outros aí, vamos baixar para 10, voltar para 10. Pô, o mercado melhora mais ainda. A bolsa melhora. Então, eu acho que pode ter 2 cenários. Eu vejo o cenário... eu não vejo pressão de alta. Não vejo. Agora eu não vejo. Eu vejo o seguinte, pode haver até uma tentativa do dólar ir para mais, vai para baixo.
Entendeu? Agora, essa volta do dólar, aí sim, eu vejo mais de alto dólar quando talvez o Banco Central comece a cair os juros, ele sinalizar. Aí, a partir de janeiro, que eu acho que o mercado ou vai ser dado já em dezembro, sinalizando a queda em janeiro, ou novembro, sinalizando a queda em dezembro, o mercado, aí sim, quando começa a cair os juros, também o dólar começa a parar de cair. Mas eu vejo agora que o dólar 5 e essa faixa aí que bateu aí 5,40, não vejo força muito para o dólar voltar a subir, romper isso, por exemplo, entendeu? Eu vejo o dólar, realmente, dólar médio, em queda em relação à média do primeiro semestre, que já está na média do ano, também abaixo do ano passado. Então, eu vejo o dólar está ajudando, inclusive, foi o que ajudou a reduzir a expectativa de inflação. Se fizer um gráfico de inflação com o câmbio, inflação dos alimentos com o câmbio e inflação dos bens industriais, principalmente, com o dólar, porra, é na veia. Você já vê, você nem precisa fazer no modelo, você já pode ver graficamente esse efeito. Então, eu vejo isso. Eu acho que até o dólar até pode até tentar dar uma. Se o Trump reduzir as tarifas comerciais, que ainda estão com 50, para voltar para 10, ou para 15, ou para. Qualquer redução. O mercado melhora mais um pouquinho, aí dá uma barrigada. Depois eu acho que ele volta um pouquinho antes do início da queda dos juros. Sei lá, pode voltar para 5,30, 5,40, mas aquela. Eu não vejo dólar indo para. Aquele meu modelinho que dava aquele piso informal, ele, na hora que ele baixa do piso do modelo, ele geralmente geralmente é uma coisa estrutural. É estrutural. Ele carrega, eu estimo o câmbio, mas eu vejo os desvios dessa média. E o desvio da média, quando ele está abaixo disso, é sinal que alguma coisa que a gente não sabe o que é, que talvez seja estrutural. E se baixar mais ainda o câmbio, porque o Trump vai, se ele ficou, pelo menos não fizer nenhuma. Eles vão atacar sim, ele pode mexer no visto do Flávio Dino, da outra ministra, bloquear outras pessoas, familiares, outros ministros. Mas eu acho que vai impactar a Bolsa, não vejo mais, assim, entendeu? Eu não estou vendo isso na minha cabeça. Ainda mais hoje, com essa reunião, esse discurso Trump. Ele até elogiou o Lula, que gostou dele no corredor. E há 2 semanas atrás, estava falando mal que acho que o presidente estava errado sobre o negócio do Bolsonaro. Ou seja, então, na verdade, eu estou olhando não politicamente, estou olhando tecnicamente. Pelo discurso do Trump, a probabilidade de haver até uma queda do dólar, até adicional, é até maior a probabilidade do que o dólar ficar nessa faixa de 5,25, 5,30. Por quê? Pode haver uma surpresa de algumas tarifas até sejam reduzidas. Mas até tem histórico, né, velho? E André? A gente fala aqui sobre isso. Por exemplo, o Trump, ele, em algum momento, ele impôs tarifas, mas ele também depois voltou atrás, em vários casos, né? Exatamente. Lá no mandato anterior dele, agora não foi diferente em alguns momentos. Então, a gente até falou aqui no Fato Econômico, né, que a tendência é de que, né, não se perdure por muito tempo essas tarifas, até porque também isso impacta lá nos Estados Unidos, não é só aqui. Exatamente. Mas, não enfim, Eduardo, diga aí. Eu vou mandar para vocês, eu fiz um negócio, eu dei uma olhadinha no negócio que é a curva J, que é o efeito das tarifas, por que o dólar não está, o efeito do dólar lá fora não está melhorando muito o saldo comercial americano. Uma desvalorização da sua moeda, a gente aprende na economia, que tende a melhorar o superávit comercial, ou reduzir o déficit comercial, ou seja, aumentar as exportações líquidas. Mas no curto prazo, depende. No curto prazo pode ser que esse efeito demore, porque a economia está crescendo muito, as importações estão altas, tem poucos substitutos. Por exemplo, aquela parte dos aviões, tem um avião da Embraer, eles não têm outra empresa do mundo que faça aquele tipo do avião, então não tem como substituir. Então ele tem que trazer esse negócio, tem que ter essa importação. Então, ou seja, o efeito cambial é meio.
Então, tem vários fatores que afetam. Da mesma maneira que eu estou falando, eu acho que no curto prazo, eu não vejo fatores assim. Por exemplo, quais seriam os fatores que pressionariam a alta do dólar agora no Brasil? Trump vai aumentar mais as tarifas? Aparentemente, parece que não. O Trump vai impactar e vai aumentar, vai bloquear mais vistos, bloquear passaporte, vai bloquear contas dos ministros, mas não impacta em nada os mercados financeiros. Então, não afeta em nada. Vai bloquear o SWIFT, os bancos brasileiros acessar o SWIFT? Não vai afetar em nada. Não há saída de capitais dos fundos de forma desenfreada. Não há apenas realocação, alguns portfólios, e está tendo entrada e saída. Dá para ver isso nos fluxos cambial que o Banco Central divulga toda semana. Também dá para ver isso. O déficit das suas correntes está crescendo de forma louca? Não está crescendo de forma louca e as importações estão desacelerando. Ou seja, o déficit tende a dar uma amenizada nos próximos meses, porque a economia vai crescer menos em importações. Elas já estão desacelerando, inclusive. Nos meses de julho e agosto, as exportações já estão crescendo menos. E também você não vai ter mais, aparentemente, mais tarifas. Aparentemente, como você está falando aí, você vai ter uma tarifa média de importações contra o Brasil menor na frente. Você vai ter um crescimento menor, que também vai ajudar a não piorar mais as contas externas. O Banco Central tem uma posição cambial líquida de 248 bilhões de dólares. A reserva internacional é de 355 e posição cambial, quer dizer, quanto ele tem disponível de grana para entrar no mercado, para gastar? 248. É muita grana. Então, e os nossos juros, mesmo que caia para 13,5 até no segundo trimestre, é um juro alto. Então, ficar apostando na alta do dólar é caro você apostar, ficar muito comprado em dólar, entendeu? Então, por isso que eu acho que não há fatores e também não há uma crise política e não há uma estabilidade política que configure uma alta do dólar ainda. Entendeu? Não estou vendo. Então, qual é o fator que geraria essa pressão no dólar? Não estou vendo ainda. Eu acho que a pressão pode ser da pressão fiscal e da questão política, mas eu acho que isso vai ser mais para o ano que vem. Abril. Para 2026 e a partir de abril. Não, e pode gerar isso. Pode gerar isso. Mas, velho, obrigado mais uma vez. Então, a gente vai ficar por aqui com o nosso Fato Econômico. Certamente, a gente tem muito mais assuntos para falar futuramente, né? Podemos voltar aí a esses assuntos, porque sempre são atuais. Sempre são atuais. Sim. Obrigado mais uma vez, velho. Até a próxima. André, um abraço. Grande abraço, velho. Obrigado. Moisés, um grande abraço. Fechamos por aqui. Um abraço a todos, Moisés, André. E contem aí comigo para o debate, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E vamos torcer, mas eu acho que vai ter muita. Eu acho que o que ele comentou no início, Moisés, da questão fiscal, foi a primeira coisa que ele comentou, é pertinente para caramba. Eu acho que isso vai estar. Isso vai voltar ao jogo, vai voltar ao preço. Então vai ter volatilidade, mas eu acho que é mais na frente. Muitas pessoas estavam achando que ia acontecer isso agora. Mas não é isso. O mercado está olhando o dólar lá fora e os juros lá fora caindo. Essa questão fiscal vai ser colocada mais próximo da eleição do ano que vem. Um abraço a todos aí. Até a próxima. Um abraço. Valeu.